Agora, com muito prazer, que eu vou introduzir aqui meu amigo querido, grande advogado criminalista, Dr. Caio Ita, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, também é coordenador adjunto do nosso Departamento de Ações Constitucionais aqui do BADPP, e, com certeza, vai abrilhantar aqui a manhã de vocês. Vou pedir licença para falar aqui do púlpito. Ontem, Maíra mencionou que advogado gosta de falar em pé. Eu acho que facilita e ajuda no nervosismo, aqui, especialmente depois de falar depois do ministro Schietti. E sendo minha estreia desse lado de cá da mesa no Seminário Nacional. Antes de começar, eu gostaria de pedir licença para agradecer ao Instituto pelo convite. O faço na pessoa do professor Vinícius, ainda que saiba que o seminário é composto a muitíssimas mãos, um trabalho imenso, mas eu gostaria mesmo de agradecer, é uma honra, é um prazer, porque é falar num seminário de um instituto que é composto por pessoas de quem eu gosto, admiro, tieto, e nos permite estar não só perto dos membros do instituto, mas também dos convidados e de quem vem nos assistir. Então, é com muito prazer, muita honra que agradeço o convite. Pois bem, o tema que eu queria tratar com vocês hoje é sobre o papel do juiz nos espaços consensuais no processo penal. E é um tema que sempre me despertou inquietação. E a inquietação eu sempre acredito que é o melhor combustível para qualquer pesquisa. Ontem, ouvindo a palestra da professora Simone, até percebi que é uma inquietação, como há de ser, que não é só minha. Já há muita gente que começou a se dedicar ao tema. Ontem ela expressamente tratou da necessidade de pensarmos, estudarmos e aprofundarmos o papel do magistrado nos espaços consensuais, que são os espaços que são essencialmente das partes, mas que é necessário que haja um aprofundamento do tamanho, da possibilidade, da profundidade dessas intervenções. Essa inquietação acabou se tornando um projeto de dissertação que foi defendida recentemente sob a orientação do professor Sebastião, que ontem estava aqui falando conosco. Mas, então, como eu ia dizendo, a inquietação aqui é saber qual é o papel do juiz nos espaços consensuais, como deve se portar e como deve proceder a conduta do magistrado nos espaços consensuais, especialmente quando nosso Código de Processo Penal e nossa cultura forense ela é de um processo penal tradicional de pretensão resistida. Para afunilar um pouco mais o tema, acabei optando por falar especificamente sobre a colaboração premiada, um dos espaços consensuais que mais está em voga, e, em especial, do momento da homologação do acordo, que eu acho que é relevante, talvez, para a atuação judicial, um dos principais momentos nessa técnica. Ontem eu estava conversando com Luísa, professor Sebastião, e ela estava me falando de um livro que ela estava lendo, e ela discutiu e me chamou, disse que me achava um otimista. Eu disse que era um otimista, mas com sua posição, eu era um otimista inocente. No caso específico, eu me considero um otimista inocente porque eu acredito no processo penal. Eu acredito no processo penal como forma de resistência a uma pretensão de punir. Eu acredito, costumo brincar e chamar, eu acredito num processo penal de guerrilha. São técnicas de resistência a uma pretensão acusatória, e eu acredito que essa é a função do processo penal. Uma função de proteção às garantias da pessoa acusada ou investigada. Então, essa, para mim, é importante que se diga e que se firme, é a principal premissa para qualquer pesquisa ou qualquer aprofundamento, qualquer fala. É importante saber o que é o processo penal para mim. Essa é a premissa.
óbvia para mim, apesar de entender que essa premissa encontra resistência na prática forense. E até relembrando também o que disse o professor Saulo Matos, na sua exposição na quarta-feira, há essa resistência, porque, como bem ele disse, processo penal é diferente de justiça criminal. Mas eu sigo dizendo, né, que sou um otimista inocente, porque, além de acreditar no processo penal, eu acredito imensamente no papel das juízas e dos juízes, ainda que na prática, por muitas vezes, a prática insista em apontar em outra direção. Mas eu sigo acreditando nos juízes, e acredito que eles são os guardiões do direito e das garantias da pessoa investigada ou acusada. E o que isso tem a ver com o tema, eu entendo que tudo. Para entender o papel dos juízes nos espaços consensuais, é preciso partir dessa premissa que os juízes atuam como guardiões de direitos. Então, retomo um pouco o tema. Apesar da colaboração premiada não ter nascido com a edição da Lei 12.850, e aí, sobre o tema, faço aqui o jabá do livro de colaboração premiada do professor Vinícius Vasconcelos, que falou aqui com vocês ontem, a quem considero uma das maiores autoridades no tema dos espaços consensuais no processo penal. Mas, apesar da colaboração não ter nascido com a Lei 12.850, foi com ela que surgiu a ideia do acordo, do negócio jurídico, e não de um ato-fato jurídico que gera consequências pré-estabelecidas. E aí, seja em razão do momento, do time onde surgiu esse negócio, essa colaboração como um negócio jurídico, no âmbito e no fervilhar da Operação Lava Jato, que contou com uma grande cobertura midiática e tudo. Então, antes mesmo desse tema ser aprofundado e amadurecido pela doutrina e pelas instâncias ordinárias, rapidamente os tribunais superiores foram chamados a dar soluções, numa espécie de inversão de uma lógica de precedentes, e acabou-se, pelo tema explodiu, né, um tema que ficou o tema do momento, e muita produção se fez sobre. E como há de ser, num tema que é de negócio, de acordo, privilegiou-se a atuação das partes, a quem o acordo entrega o protagonismo. Então, festejou-se como uma espécie de ápice de um processo penal adversarial, já que você entregava às partes o destino do próprio processo. Isso teve algumas consequências. Entendo que houve um pouco de... Não se falou, não se aprofundou tanto, portanto, no estudo do papel do magistrado, que entendeu-se que haveria aí um papel secundário nesse acordo. Bom, e aí, quando a gente pensa, de fato, nas questões formais, a homologação do acordo de colaboração premiada, seu tratativa legal, de fato, a participação do magistrado parece ser bastante limitada. Aí peço licença para ler, mas o artigo 4º, parágrafo 7º da 12.850, prevê que, realizado o acordo, na forma do parágrafo 6º, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, declarações do colaborador, cópia da investigação devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado do seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos. Então, vai analisar regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados, e aí o pacote anticrime traz uma série de novas novidades para essa adequação, ou melhor dizendo, traz a formalização do que já havia sido discutido, vai exigir também a adequação dos resultados, e a voluntariedade da manifestação da vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está sendo, o acordo está sendo feito quando ele está sob efeito de medidas cautelares. Parece ser um cara-crachá relativamente simples, e se a gente pega na prática, percebe que as decisões de homologação, em geral, e falo nas instâncias ordinárias, são decisões bastante simples, rápidas, sem grandes aprofundamentos. Mas, como eu disse antes, eu acredito no papel do juiz como guardião. O que significa que, às vezes, é preciso proteger
o acusado até dele mesmo. E entender que não pode o Estado se interessar apenas na punição de alguém que está se declarando culpado, mas o Estado só pode se interessar na punição de quem realmente é culpado. E assim, eu entendo que esse artigo ele traz uma série de imposições ao magistrado que estão ocultas, né, dentro dessa própria previsão legal. Como eu disse, então, entendo que há esse breve parágrafo, né, o parágrafo 7º, encontra uma série de direcionamentos aos juízes. E o papel do juiz, escrevi isso na dissertação, é a proteção da pessoa acusada contra eventuais abusos do Estado acusador, é o principal papel do juiz, o de ser um fiador, né, em garantindo, em última instância, os direitos fundamentais do acusado e aplicando o direito sempre através de um compromisso ético de maximização de eficiência das garantias do acusado. Em última análise, é a defesa do próprio Estado Democrático de Direito que faz o juiz a cumprir essa função. E nos espaços negociais, segue sendo essa a função do juiz. Uma função de contenção, ainda que mais reduzida, já que não há a própria resistência da parte, mas ele segue tendo essa função de contenção do poder punitivo. Mas, voltando ao parágrafo 7º, eu, na dissertação, defendi que a homologação do acordo de colaboração premiada era levada ao judiciário através de uma ação penal não condenatória de jurisdição voluntária constitutiva. E aí que tem uma aptidão para gerar uma decisão judicial com aptidão para a formação de coisa julgada. Entendo que essa definição traz uma série de consequências que estão contidas e se extraem do próprio parágrafo 7º. Então, como em qualquer ação, já que entendo que é uma ação, ao levar ao judiciário a homologação, no momento da homologação, é preciso analisar os pressupostos de existência, os requisitos de validade da relação processual, bem como as condições da ação. Ainda mais quando entende-se da premissa de que a função é garantir, a função garantidora da jurisdição penal. Então, essa pretensão acusatória, ainda que ela não seja imediata, já que a colaboração premiada é também um meio de obtenção de prova, é necessário que ela seja submetida aos filtros da condição da ação. Em outras palavras, e aí que começo a dizer que são elementos que estão implícitos na análise do parágrafo 7º, é que o juiz deve analisar os pressupostos de existência, questões que a gente vê quando aprende processo, existe demanda, o juiz está investido de jurisdição, as partes têm aptidão para serem sujeitos de uma relação processual, os requisitos de validade, seja subjetivo do juiz, se ele é competente, se ele é imparcial, os subjetivos das partes, se elas têm capacidade processual e postulatória, se a forma foi obedecida e se existem fatos estranhos à relação processual que possam impedi-la. Essa parte não tem grande novidade, parece óbvio. Mas a parte que fica mais interessante é quando pensamos que a homologação deve ser submetida também à análise de suas condições. Isso me parece facilmente extraível, porque o parágrafo 7º fala expressamente que a homologação será levada ao juízo acompanhada da investigação. Significa dizer, na minha opinião, que é preciso que haja um fato definido e não somente aqueles fatos sobre os quais o colaborador está tratando, fatos novos. É preciso que haja uma investigação anterior sobre um fato definido, vou chamar aqui, entre aspas, de um fato gerador, e esse fato investigado esteja definido, bem delimitado na sua imputação, porque é a partir desta narrativa e desse fato investigado que o juiz vai, e aqui pega emprestado as condições da ação penal como descritas pelo professor Auri Lopes, vai verificar se há a prática de um fato aparentemente criminoso, se há punibilidade concreta, se as partes são legítimas e se há justa causa.
Então, entendo que a autoridade celebrante, quando remete o acordo à homologação, deve trazer uma breve narrativa de qual é o fato investigado, da limitação fática imputada àquele colaborador, e essa análise se dará, por óbvio, sobre esse fato, e não sobre os fatos novos que, eventualmente, sejam trazidos e narrados na investigação. Então, deve o magistrado analisar se o fato, por exemplo, é típico, eis que, não raro, a gente observa que investigações são iniciadas sobre fatos cuja tipicidade é duvidosa, e a ameaça de uma investigação, a ameaça da imposição de medidas cautelares, a ameaça da propositura de uma ação penal é suficiente para assustar alguém e fazer correr e pensar em soluções consensuais, ainda que se acredite inocente. É preciso que se analise se esse fato definido já não estaria prescrito, porque também sabemos que, não raro, há atuação ou interpretações um pouco mais elásticas sobre a prescrição para forçar imputações, e é preciso analisar se aquela autoridade celebrante é competente e, o mais importante, se sobre aquele fato há justa causa. Aqui, um critério de suficiência, por óbvio, não seria um critério de suficiência para condenação, já que a colaboração premiada não exclui a análise do caso pelo juízo no final, então algo seria um critério de suficiência semelhante ao deferimento de outros métodos de obtenção de prova, mas é preciso que haja essa análise também sobre a justa causa. E entendo que essa análise casa muito bem com a análise da voluntariedade do acordo e da sua legalidade. Ainda outro dia, ministro Schietti, Vossa Excelência e o ministro Sebastião, salvo engano, conclamavam que os advogados agissem com boa-fé na propositura de habeas corpus e repetição. E também, entendo aqui, uma forma de controle da boa-fé da autoridade celebrante. Essa análise da justa causa, essa análise da tipicidade do fato, permite um controle sobre o estado da acusação, que rifa as acusações para cima, que força, que joga e trata estratagemas contra os investigados, que, entendo, não são cabíveis e desobedecem lei e a Constituição em seu artigo 37. De qualquer forma, a gente, na prática, e aí, inegavelmente, gosto de pesquisar sobre o que me inflige na prática, e especialmente na prática profissional, a gente percebe que isso ocorre. Não raro vemos ameaças de processo, ameaças de deflagração de ação penal, por exemplo, contra sócios laranjas de uma empresa, em que a autoridade, o Ministério Público, claramente sabe que aquela pessoa não é responsável pela administração e, ainda assim, ameaça deflagrar uma ação penal contra o crime tributário, apenas para forçar que o verdadeiro administrador ou pague, ou venha, confesse, enfim. Essa, dentre outras, trago apenas realidades que a gente, no escritório, acaba convivendo mais. Mas entendo que essas formas, que já são, para mim, extraíveis da própria regulamentação legal que hoje existe, elas possibilitam e maximizam o controle sobre esses atos. Então, entendo aqui, apenas retomando para arrematar, que a função do juízo aí é de controle, e fiscalização para resguardar os direitos da pessoa acusada. Então, claro que é um tema um pouco mais afunilado, mas que dá caminhos, e, na minha opinião, para o que deve ser essa atuação do juiz nos espaços consensuais. Eu espero que essa brevíssima exposição tenha gerado também, ou ajude a gerar, essas inquietações sobre o tema, e que instigue também que se produza conteúdo sobre isso, que a gente está precisando, que haja produção para entendermos o papel de todos
nesses espaços consensuais. E o professor Sebastião Temicava dizia que não podemos ser preguiçosos sobre o tema. Eu até parto, talvez, de uma preguiça do outro lado. Eu entendo que os espaços negociais já não há mais espaço para a gente pensar se eles são possíveis ou não são possíveis. Eles são uma realidade. Já chegaram, já vão se ampliar, é uma realidade, é uma escolha política que foi feita e a gente precisa aprender a lidar com ela, precisa aprofundar o seu estudo dogmático, entender quais são suas consequências práticas e saber utilizá-las como mais um instrumento na defesa e saber qual é o papel de cada um dos seus atores no seu manuseio. Agradeço o tempo dispensado.